Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera, muito boa tarde. Boa tarde, Marcela. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde também a quem nos assiste por imagens. É isso aí, no YouTube e no Globoplay, hein? Pode acessar lá que a Vera já está muito bela aqui na nossa tela. E, Vera, vamos começar falando sobre a questão da Simone Tebet, porque é o seguinte, não está de fato oficializado, mas muitos interlocutores já disseram que ela aceitou o Ministério do Planejamento. Queria que a gente fizesse uma análise sobre o que vai ter nesse ministério, quais vão ser os obstáculos principais que ela vai enfrentar, principalmente com relação à política econômica divergente do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. E o que levou ela a aceitar também isso aí, hein, Vera? Pois é, Marcela, foi muito cercado de incertezas essa negociação que levou a ida da Simone Tebet para o governo Lula, né? E vai levar, está confirmado, ela vai ser a futura ministra do Planejamento e Orçamento sem a pasta da gestão. Ela chegou a hesitar, chegou a dizer que não tinha nada a ver ela ir para o planejamento, porque justamente quem vai ditar a política econômica é o Ministério da Fazenda, sob o comando do Fernando Haddad, e ele pensa de maneira diferente dela. Ela é uma pessoa liberal, de ideias liberais na economia, privatizantes, ideias que em tudo divergem do que deverá ser a diretriz do Ministério da Fazenda. Mas ela foi incentivada por alguns benefícios extras ali, oferecidos pelo Lula, para que ela aceitasse. Entre eles, o fato de que ela vai cuidar do PPA, que é o Plano Plurianual, que define as prioridades para os 4 anos de gestão, e também do PPI, que é um plano mais ambicioso de investimentos, coordenando aí ações da administração direta e das autarquias, das estatais, e também em parceria com a gestão privada. Então, essa ideia de realmente planejar o que se vai fazer no médio e no longo prazo acabou atraindo a senadora para aceitar. Mas o que ela vai pegar é uma pasta mais esvaziada do que já foi o Ministério do Planejamento do passado e mais esvaziada do que a área do planejamento mesmo no governo Bolsonaro. Por quê? Porque a gestão saiu de lá, então toda a parte de RH do governo que lida com os servidores públicos saiu, o que não é totalmente um mau negócio, porque isso dá mais pepino do que qualquer tipo de projeção, e também vai ter essa condição de que as principais diretrizes de política econômica, sobretudo, por exemplo, na questão fiscal, né? Qual que vai ser a nova diretriz fiscal depois que sair o teto de gastos, tudo isso deverá ser definido por Fernando Haddad e os seus secretários lá no Ministério da Fazenda. Chegou-se a cogitar que ela poderia ganhar um Ministério do Planejamento turbinado pelos bancos públicos, mas isso logo foi afastado e mesmo ela desmentiu que isso tivesse sido uma condição imposta por ela, mesmo porque aí sim haveria um choque bem grande de visões, porque ela não necessariamente tem a mesma política para o BNDES que terá o Aloysio Mercadante, aliás, muito provavelmente não terá, e mesmo a Caixa e o Banco do Brasil vão ser geridos segundo a ótica petista, que é uma ótica contrária à ideia de privatizar esses bancos e favorável a que eles sejam usados no fomento aí de atividades para gerar investimentos e gerar mais empregos na economia. Então, ela vai ficar mesmo com a área de planejamento, planejar ações dos vários ministérios para os próximos anos. O que a levou a aceitar foi esse desafio e o fato de que ela não tem mandato e precisava ter um espaço que lhe garantisse projeção, que lhe garantisse construir uma caminhada para daqui a 4 anos disputar ou o Senado de novo, ou o governo de Mato Grosso do Sul, ou de novo a presidência da República. E Vera, além da questão da Simone Tebet, há também outros nomes que foram muito falados na campanha que ainda não foram alocados e os ministérios estão acabando, né?
Ministérios estão acabando, tem essa dificuldade e tem uma grande expectativa quanto ao anúncio da Marina Silva, né? Ela foi a primeira ministra anunciada pelo Lula quando ele venceu da primeira vez e agora ficou no bloco dos últimos ali. Sofreu muita resistência, além do agronegócio e do setor industrial, também do PT. E isso foi o que levou o Lula a cometer uma bobagem de convidar a Simone Tebet para um ministério para o qual ela nunca foi talhada, com o qual ela não tem interlocução com as entidades e com as ONGs do setor, e deixar a Marina para o fim, e até a possibilidade dela não ser a ministra do Meio Ambiente. Isso tudo parece superado. As pessoas com quem eu falei desde ontem, falei hoje ainda, garantem que ela vai ser anunciada nas próximas horas ministra do Meio Ambiente. Desculpa, o que está pegando nesse momento? Está pegando nesse momento a necessidade de alocar a Isabela Teixeira, que foi ministra do Meio Ambiente do governo Dilma, é um quadro importante do PT nessa área ambiental e não se bica com a Marina, não vai poder estar sob as ordens da Marina, não vai poder estar dentro do Ministério do Meio Ambiente. Então, aquela ideia do que se ofereceu para a Marina num primeiro momento, uma autoridade climática que fosse um cargo ligado à presidência da República, ela continua na mesa e existe a possibilidade de a Isabela Teixeira, portanto, ser a autoridade climática ligada à presidência e não ao Ministério do Meio Ambiente. Esse é o desenho que está, nesse momento, sendo discutido e que poderá prevalecer para dar um jeito de as duas serem contempladas e não haver uma disputa por política e por espaço, já que elas não se dão, elas não têm um bom relacionamento e o PT e a Marina também estão atritados ainda, mesmo aquela trégua da campanha não dissipou antigas animosidades aí, Marcela. E tem um lado também, né, Vera, que a Marina já mostrou serviço, né? Já mostrou que ela sabe fazer uma política ambiental, reduziu a questão do desmatamento no governo Lula quando foi ministra. Então ela tem esse embasamento para poder chegar num cargo de ministério, né? Ela tem respeitabilidade internacional, Exato. Ela tem exatamente esse background que você falou, números para mostrar, inclusive os números dela são melhores que os números do governo Dilma. Alguns dos embates que ela teve foram justamente com a Dilma enquanto ministra, e depois algumas das questões mostraram que ela tinha razão, as hidrelétricas do Rio Madeira e Belo Monte não cumpriram o papel que se esperava que elas tivessem e hoje são consideradas erros. Você poderia ter gerado aquela mesma energia sem 3 obras de tanto impacto ambiental, como foram 3 hidrelétricas num espaço muito curto de tempo e na Amazônia. Então, a Marina foi se mostrando correta nas teses que ela levantou ao longo do tempo, a necessidade de você ter um enfrentamento maior com as emissões e cessar o quanto antes das emissões, mas ainda assim, agora na formação do governo, houve contra ela, de novo, quem lançasse a pecha de que ela é muito radical, de que ela não dialoga, de que ela pretendia soluções radicais demais, quando a gente tem visto no mundo todo que a emergência existe e que as ações têm sim de ser, em certo modo radicais, sob pena da gente fracassar na missão de conter o aumento da temperatura do planeta. Então, prevaleceu por hora a indicação dela. Vamos ver como vai ser esse relacionamento dela com o Lula, com os outros ministros, por exemplo, com o Carlos Fávaro na agricultura, que é alguém ligado ao agronegócio do Mato Grosso, com a própria Isabela, com o PT. Não serão pequenos os desafios. Vamos ver como eles vão superá-los ao longo do tempo. Vera, muito obrigada, viu? Antes da gente encerrar, só mandar um beijo pro Apolo, que fez uma participação especial. Sempre, né? Sempre. E o pessoal, os ouvintes não perdoam, né? Tá todo mundo aqui, ei, Apolo, dá um beijo no Apolo. Então, um beijinho pro Apolo. A gente tá assim, a gente tá na casa da praia, né? E aí eu pus todos os humanos numa quarentena aqui, enfiei todo mundo em algum lugar, não façam barulho, mas ele é um indomável. Então, não tem jeito. Desculpas. O Apolo já faz parte do quadro. Vou mostrar ele para quem estiver nos assistindo. Ai, agora que bonitinho. Dá para vê-lo? O Apolo é o cachorrinho, dá para ver sim. O cachorrinho da Vera, para quem não tá acompanhando nas imagens, ela mostrou agora aqui pra gente. Quieto, né, Apolo? Agora ele tá comportado na frente dos outros, né? Já tá quebrando o quadro, né? Um beijo pro Apolo, gente. Um beijo para você. Até amanhã, Vera. Até amanhã. Tchau, tchau, Marcela.